Nota 7ª edição. Apresentamos às nossas leitoras e aos nossos leitores a 7ª edição de nossa obra de Sociologia Jurídica. A primeira edição foi publicada no ano de 2000, e desde então o livro foi objeto de algumas edições e várias impressões. Já se passaram 17 anos e a calorosa recepção do público tem nos levado sempre a renovar e ampliar cada nova edição. A sociologia jurídica tem como objeto de estudo a realidade do direito e isto impõe a quem pesquisa a necessidade de acompanhar as transformações que sofre o sistema jurídico, atualizando constantemente suas referências. Por tal motivo, na nova edição de nosso manual, realizamos uma revisão completa, esperando oferecer às leitoras e aos leitores uma visão mais abrangente dessa disciplina. As modificações introduzidas nessa edição são de duas ordens. Em primeiro lugar, em todos os capítulos foram feitas revisões, atualização da bibliografia, ampliação e atualização de dados estatísticos, que explicaremos a seguir. Em segundo lugar, foi ampliado o estudo de vários temas e introduzidas novas questões relevantes para a discussão do sistema jurídico. Algumas modificações são mais profundas e outras mais pontuais, dependendo da evolução do tema nos últimos anos e de sua relevância para o sistema. Na lição 1 foi introduzida referências a estudos sobre o direito natural no âmbito das escolas jurídicas. Na lição 4 realizamos sensíveis alterações nos estudos sobre mudança social, anomia e direito. Introduzimos estudos sobre o papel do ativismo jurídico diante da tutela de direitos fundamentais no Brasil. Também nos ocupamos da relação entre sistema jurídico brasileiro e crise política. Nesse contexto, analisamos a problemática da corrupção política e a intervenção do poder judiciário, o ativismo judicial e a judicialização da política e consideramos a corrupção política como manifestação de um comportamento anômico. Na lição 5 abordamos os reflexos da atual crise política, em termos de legitimação e consenso. Aqui analisamos as particularidades da crise de legitimidade política que sofre o país desde a perspectiva da sociologia jurídica. Na lição 8 fizemos alterações significativas e introduzimos referências a outros métodos de pesquisa que têm sido empregados na atualidade na sociologia jurídica. Na lição 11 fizemos muitas alterações nos estudos sobre o impacto das teorias feministas e do feminismo sobre o direito, focando, sobretudo, nas especificidades brasileiras. O aumento da violência contra a mulher coincide, infelizmente, como o recrudescimento do sistema jurídico punitivista no Brasil, que não consegue aumentar os níveis de eficácia normativa. Também aprofundamos estudos sobre a discriminação feminina pelos tribunais e damos destaque, em geral, ao despreparo de parcelas do Poder Judiciário para lidar com o problema da prática da pedofilia contra meninas. Em relação às alterações de dados estatísticos, que ao longo da obra observamos, recordamos que isso é inerente à própria disciplina. A sociologia jurídica aborda a realidade do sistema jurídico. Por isso, é necessário trabalhar com dados quantitativos e qualitativos. Ocorre que a atualização algumas vezes implica na revisão de ideias e teorias apresentadas. Como no caso da tutela dos direitos humanos das mulheres, que apesar da criação e expansão de instrumentos jurídicos, não obteve a eficácia esperada. Por tal motivo, a atualização dos dados estatísticos e a introdução de novos dados constitui uma tarefa complexa que implica em renovação de toda a obra. A nova edição continua sendo fruto das experiências de ensino da sociologia jurídica e pretende constituir uma ajuda para os estudantes de direito que cursam esta disciplina e necessitam de um ponto de referência ao mesmo tempo simples e abrangente. O programa aqui apresentado corresponde às possibilidades de ensino e de aprendizagem, dos conceitos e dos debates fundamentais da sociologia jurídica no âmbito de um curso de 2 semestres. O caráter didático do livro levou a abandonar as maneiras acadêmicas e usar as palavras mais simples possíveis, para permitir ao aluno que ingressa na faculdade de Direito, sem conhecimentos prévios de sociologia, assimilar a matéria. Uma outra consequência do caráter didático foi desistir da tentação de comentar a abundante bibliografia sobre os temas aqui abordados. Estudantes não precisam de tais sutilezas em sua primeira familiarização com a matéria. Além disso,
O curto espaço de tempo dedicado a esta disciplina nos cursos de graduação em Direito impede a concretização de um projeto de tal natureza. Em todo caso, algumas informações mais detalhadas são dadas em notas de rodapé, que complementam o texto. No final de cada capítulo são indicados, na seção para ir mais longe, trabalhos, principalmente em português e espanhol, que permitirão aprofundar os conhecimentos em temas específicos. As indicações completas dos trabalhos citados no texto encontram-se na bibliografia. Alguns manuais de sociologia jurídica fazem uma apresentação da evolução histórica da disciplina em diversos países, dando maior enfoque ao estudo de conhecidos autores. Outras obras didáticas dedicam-se mais à apresentação dos principais temas e conceitos da disciplina. No presente livro foi feita, a título de introdução, uma apresentação sucinta das diversas escolas jurídicas, para posteriormente concentrar-se na definição e apresentação temática da sociologia jurídica. Destaca-se, também, que os temas específicos da sociologia jurídica foram trabalhados introduzindo conceitos de sociologia geral, essenciais para a compreensão da sociologia jurídica. A última opção é feita, apesar da consciência de que uma adequada implementação da disciplina no âmbito universitário requeriria oferecer no primeiro ano de graduação a matéria Sociologia, de forma a familiarizar o aluno com os conceitos centrais da disciplina, e deixar que o estudo da sociologia jurídica seja desenvolvido no segundo ou no terceiro ano de graduação. Outra característica do livro é apresentar o debate mais atual entre especialistas, utilizando, sobretudo, a produção didática e científica europeia. Assim, alunas e alunos têm a possibilidade de entrar em contato com o mundo da sociologia do direito, conhecendo as tendências da pesquisa nas últimas décadas. Uma constante preocupação foi oferecer às alunas e aos alunos exemplos de fácil compreensão, concretos e atuais, que lhes permitissem melhor entender o conteúdo dos conceitos e teorias. Tentou-se, assim, relacionar os conceitos e as teorias com as experiências cotidianas do alunado e com os elementos do sistema jurídico que estão ao seu conhecimento, já no primeiro ano de estudo universitário. O objetivo é ajudar estudantes a fazerem o necessário salto qualitativo do concreto ao abstrato. Se a aluna ou aluno conseguir, graças à própria reflexão e pesquisa, multiplicar e ampliar estes exemplos, provando, assim, que pode manejar o conhecimento teórico de forma autônoma, o livro terá alcançado seu principal objetivo, instigar uma leitura externa do sistema jurídico, isto é, uma leitura da realidade jurídica que seja politicamente e teoricamente crítica. Ao concluir este manual, quero fazer um agradecimento especial ao amigo e professor Dmitry Dimoulis. Ele é o responsável pela revisão completa dessa edição, tendo feito preciosas sugestões para a sua melhoria. Agradeço igualmente ao meu filho Hector pela paciência com a elaboração dessa nova edição, devido ao tempo de convívio roubado. Também agradeço o apoio de meus pais pelo apoio que me deram em toda a minha carreira acadêmica e em especial a minha mãe, que fez a revisão da primeira edição deste livro. Um agradecimento em geral dedico às minhas alunas e alunos do curso e da pós-graduação em Direito da Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O interesse e o debate em sala de aula se reflete, em parte, nessa obra. Por último, lembro ponto com saudades do filósofo e sociólogo do direito professor Dr. Alessandro Barata, que me deu, por tantos anos, a oportunidade de estudar e trabalhar como professora e pesquisadora no Institut für Recht und Sozialphilosophie, da Faculdade de Direito da Universidade do Saarland na Alemanha. Alessandro Barata foi um pai intelectual. Um homem extremamente solidário, que me ensinou que o professor é, antes de tudo, um cúmplice de seus alunos. Sem esta experiência, certamente este livro jamais teria sido produzido. Rio de Janeiro, 13 de junho de 2017. Citação 1. Quando citamos livros ou artigos, utilizamos o último sobrenome do autor. Quando apresentamos no texto teorias ou ideias de um autor, citamos, por razões exclusivamente didáticas, o nome completo do mesmo. Citação 2.
Esta foi a opção feita pelos professores Cláudio e Solange Souto, que apresentam um panorama da evolução desta disciplina na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, 2003, p. 71-157. Salientamos que esta obra, ao mesmo tempo manual, ensaio e apresentação de pesquisas empíricas, apresenta uma particular importância para o ensino da sociologia jurídica no Brasil, entre outros motivos, porque rompe com a tendência de exposição rudimentar, pouco informada e às vezes confusa dos conceitos e dos objetos de análise da disciplina. Sobre o desenvolvimento da disciplina no Brasil, confronte com Faria e Campilongo, 1991, Junqueira, 1993 e 2000. Numa perspectiva em parte diferente situam-se os manuais dos professores Jean Carbonnier, França, Renato Treves, Itália, e Ramon Soriano, Espanha, que dão particular atenção à análise das obras dos precursores e dos principais expoentes da sociologia jurídica. Carbonnier, 1979, p. 73, 160, Treves, 1977 e 1996, Soriano, 1997. Citação 3 como exemplo, citamos os manuais dos professores Manfred Rebinder, Alemanha, e Vincenzo Ferrari, Itália, que apresentam os conceitos e as principais áreas de atuação da disciplina, Rebinder, 2000, Ferrari, 1999.